Bom dia, alunos do SESI, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do sexto ano, e nós iremos falar do assunto o artigo e a construção de sentido no texto. Esse assunto é de língua portuguesa. Então, corre lá e pegue seus materiais. Você vai pegar o seu livro didático e você vai abrir na página 82 e nós iremos até a página 86. O que nós iremos fazer é uma resolução de exercícios. Então, para isso, gente, eu quero lembrá-los que nós estávamos falando sobre artigos. Nós falamos para vocês que nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os e as. Lembram disso? E os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Os artigos definidos, eles especificam o a, o os e o as, eles vão especificar para vocês que você conhece do que você está falando. Quando eu falo o menino, é como se eu soubesse de quem eu estou falando. Agora, se eu falo um menino, pode ser qualquer menino, pode ser uma pessoa que você não conhece. Então, para isso que servem os artigos, para ele especificar. Outra coisa que nós iremos ver é que os artigos também eles vão servir para mostrar para vocês se um substantivo ele é feminino ou masculino, que é os substantivos comuns de dois gêneros. Então, quando eu falo jornalista, tem como você saber se esse jornalista é feminino, se é homem ou mulher? Não, mas se eu falo o jornalista, você sabe que é homem. Se eu falo a jornalista, você sabe que é mulher. Então, os artigos, além de especificar ou generalizar as coisas e os substantivos, eles servem também para mostrar para vocês se uma palavra é feminina ou se uma palavra é masculina, ok? Então, para isso, vai logo pegando o seu livro. Quando você abri-lo na página 82, você vai encontrar aí de cara um exercício. Por quê? Porque isso aí é uma continuação do exercício que nós estávamos vendo na aula passada. Então, vamos começar. Os artigos e a construção de sentido no texto. Leia o primeiro período da notícia intitulada Cidade Demolida, Volta ao Mapa, publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. Então, você tem aí um trechinho de um jornal, vamos ler. Uma cidade desaparecida há 70 anos será devolvida ao mapa fluminense na quinta-feira. Trata-se de São Paulo, São João Marcos, a cidade colonial do Vale do Paraíba, demolida para a ampliação de uma barragem, que nos últimos 2 anos teve as ruínas resgatadas por arqueólogos. O local, uma área de 930 mil metros quadrados, foi transformada em parque arqueológico e ambiental, com trilha para visitantes, centro de memória e cafeteria. Então, a gente está vendo aí, só analisando o texto, que é um pequeno texto mostrando para vocês sobre uma cidade que tinha sido desaparecida, que tinha sido demolida e fizeram uma barragem. O que é uma barragem, gente? Quando você talvez vai fazer uma hidrelétrica, vocês lembram? Faz uma barragem enorme e inundam tudo e lá fica essa queda de água que gera energia. Então, isso seria uma barragem, fazer uma barreira ao redor tudinho e alagar tudo. Então, ele fala que essa cidade ela tinha sido desaparecida, mas e que agora o que aconteceu? Ela ia voltar a ser uma cidade. Pegaram as ruínas dela, fizeram os estudos, arqueólogos foram para lá e conseguiram trazer de volta a cidade. E disse que lá tem uma trilha para visitantes, centro de memória e tem até uma cafeteria. Então, voltou a ser uma cidade, o que outrora havia sido demolido para construir uma barragem. Ok, gente? Então, vamos analisar o texto olhando a gramática. Agora, olha o que ele está pedindo para vocês. Quais os artigos utilizados nesse trecho da notícia? Copiem seu caderno e classifiquem em definido ou indefinido. Então, ele quer, gente, que você ache aí todos os artigos, ou seja, o, a, os, as, uma, uns e umas. Então, você vai achar e você vai dizer se ele é definido ou indefinido, ok? Então, eu vou logo falando para vocês que nós temos os artigos definidos o, as e o indefinido nós temos apenas o uma, mas eu quero que vocês leiam e coloquem lá no caderno de vocês, primeira questão, letra A. Aí você mostra quais são os definidos e os indefinidos, certo, gente? B. Releia.
Trata-se de São João Marcos, a cidade colonial do Vale do Paraíba, demolida para ampliação de uma barragem que, nos últimos 2 anos, teve as ruínas resgatadas por arqueólogos. Então, olha só. Ele deu para você de novo um trechinho, ele quer que você responda essas questões aqui abaixo. Se o artigo A, que antecede o substantivo cidade, fosse eliminado, o texto sofreria algum prejuízo? Explique. Então, bora ver. Ele está falando que antes de cidade tem um artigo que é o A. Aí ele está perguntando se esse A saísse. Faz alguma diferença? Se eu falasse assim mesmo, trata-se de São João Marcos, cidade colonial. Faz alguma diferença, gente? Não. Então, você vai dizer que não, pois você consegue já identificar que cidade é essa. Não precisa ter o artigo aí para a frase ter sentido. Então, você vai dizer que não, pois você consegue identificar pelo adjetivo colonial, que está aí próximo da cidade, e o Vale do Paraíba. Então, não é necessário ter o artigo aí. Segunda, seria possível substituir o artigo definido as, que antecede o substantivo ruínas, pelo artigo indefinido umas? Está perguntando para vocês, o que vocês acham? O que vocês vão dizer? Espero que você perceba que não pode ser substituído. Por quê? Porque já estava delimitando anteriormente pelo uso do adjetivo demolida, que caracteriza o substantivo cidade. Então, o que você vai dizer? Que você não pode substituir o substantivo ruínas pelo uma, porque ele não é qualquer ruínas, não é umas ruínas, não, são as ruínas. Você sabe que ruínas é, então está especificando, está definido, então não pode substituir o as pelo umas, certo, gente? Segunda questão. Veja a seguir algumas imagens de pontos turísticos no Brasil, leia nas legendas informações referentes a cada uma delas, depois escreva no caderno um pequeno texto mudando a forma de apresentá-los. Use os artigos necessários conforme o exemplo. Então, olha só, gente, ele vai dar para vocês. Tá aqui, desculpa. Leiam aí. Veja seguir umas imagens do ponto turístico do Brasil, leia nas legendas informações referidas a cada uma delas, depois reescreva no caderno um pequeno texto, mudando a forma de apresentá-lo. Então, você tem aí umas imagens que vai mostrar para você, essa daí é a primeira, é a que está mostrando o exemplo para vocês, e tem um pequeno texto falando, ele vai te dar a informação e vai pedir para você escrever um pequeno texto, mas você vai ter que acrescentar aí o artigo definido e indefinido. Olha o exemplo que ele está te dando. Esse aí é o Teatro Amazonas, está em Manaus, e em agosto de 2010. Então, olha, ele pegou e construiu um texto com essa informação. Olha, ele escreveu essa palavra, este é o Teatro Amazonas, trata-se de um teatro, olha, um teatro. Então, o teatro, um teatro. Então, olha, artigo definido e artigo indefinido. Fica na cidade de Manaus. Então, ele quer, olha o outro aqui, ele quer que você faça isso com cada uma dessas outras imagens que tem aí. Letra A, B e C. Então, olha só. Prédio do Museu de Arte de São Paulo. Assis Chateaubriand, no MASP, na Avenida Paulista de São Paulo. Então, ele quer que você escreva. Esse é o prédio do Museu de Arte de São Paulo. Esse trata-se de um museu que fica na Avenida Paulista. Então, o e um você vai ter que dar um jeito de colocar aí. A mesma coisa aqui, olha, no Morro do Pão de Açúcar. Esse é o Morro do Pão de Açúcar. Trata-se de um morro, Então, tente fazer isso. Teatro de Ópera Arame. Então, este é o teatro de ópera. Trata-se de um teatro. Então, olha, o teatro, um teatro. Certo? Adiante. Aqui você tem mais 3 imagens. Você vai fazer isso com cada uma delas, gente. Eu não vou falar de uma por uma, mas você vai fazer a mesma coisa. Você vai falar, essa é a obra Os Guerreiros. A mesma coisa você vai falar, esta é a Praia do Pescador. Esse é o Cajueiro do Piragem. Então, é um. Assim que ele quer que você faça, tá? E vamos aqui dar uma olhada na 4ª questão, que ela é diferente. Agora, copie esse texto no seu caderno, substituindo os asteriscos, que são esses símbolozinhos que estão aí. Você vai substituir eles pelos artigos o, a, os, as, uma, uns e umas. Diga
Dica: há casos em que nem o artigo é necessário. Então, olha, gente, ele quer que você reescreva tudo de novo esse texto no caderno de vocês. Eu sei que vocês têm uma preguiça, mas vocês têm que afastar a preguiça e copiar de volta o texto. E nessas estrelinhas que estão aí, no asterisco, ele quer que você coloque um artigo, ou a, ou um, ou umas, ou o. Então, um artigo definido ou indefinido. Então, vamos lá? Com alta tecnologia, Holanda inaugura ciclovias, inspiradas em obra de Vincent van Gogh. O escritório de design Rosengard inaugurou nesta semana uma ciclovia, olha, asterisco, ao invés de uma ciclovia que pode ser considerada a mais bonita do mundo, inspirada no quadro Noite de Estrelas, do pintor Vincent van Gogh. A pista, mais um, gente, a pista fica localizada na cidade de Neum, no Énen. Seu destaque é a iluminação. De novo, a ciclovia é localizada próximo ao local onde Van Gogh viveu e utiliza um material que se usa energia solar para criar um padrão, de novo, gente, luminoso durante a noite. São 50 mil pontos luminosos feitos por um material desenvolvido pela empresa holandesa Heijmans. A ideia é que a tecnologia possa evoluir para ser usada habitualmente em grandes cidades. Então, tá aí, gente. Em cada um desses asteriscos que estão aí, nesses espacinhos, você vai colocar os artigos. Quando você for passar para o caderno, você pode colocar esses artigos com caneta vermelha, uma caneta diferente da que você está escrevendo, para você saber que foi ela que você modificou. Ok, gente? Vamos adiante. Quinta questão. Na frase garoto esperto e garota esperta, o gênero das palavras masculino e feminino, respectivamente, é reconhecido pela terminação do substantivo e do adjetivo. Nem sempre isso acontece. Leia a frase. Olha o que ele está falando, gente, que a palavra esperto, você consegue saber só pelo adjetivo. Olha, esperto é homem ou mulher? É homem. Esperta é homem ou mulher. Então, ele está mostrando para vocês que tanto o substantivo como o adjetivo, eles têm uma modificação por esse ozinho que está aí, ou pelo a. A mudança de gênero, você identifica pela final da palavra. Se é o, é homem, se é a, é o quê? É feminino, não é isso? Mas ele está falando para vocês que nem sempre isso acontece. Vamos ler. Uma estudante de Santos, no litoral de São Paulo, foi selecionada entre 13 mil inscritos para ser uma das 50 jovens que irão a Washington, nos Estados Unidos, pelo programa Jovem Embaixadores. Texto 2. Mas um estudante da Escola Pública de Mato Grosso é premiado em um concurso nacional. Olha só, gente, a palavra estudante, tanto no texto 1 como no texto 2, é a mesma palavra. Como é que você sabe que um é feminino e outro é masculino? Pelo artigo que você tem antes. Se eu falo um estudante, é o que? Homem ou mulher? É homem. Se eu falo uma estudante, é mulher. Então, o artigo aí que vai servir para mostrar para vocês se o substantivo é feminino ou masculino. Entenderam? Vamos às perguntas. Qual é o gênero da palavra estudante em cada uma das frases? Então, você vai dizer que na frase 1, uma estudante é um feminino e no texto 2, um estudante é masculino. Ok? B. Que elemento possibilita a identificação imediata do gênero das frases? Como é que você consegue identificar o gênero, se é feminino ou masculino? Você vai dizer que você consegue identificar por causa do artigo. É o artigo que vai dizer para vocês se uma palavra é masculina ou feminina. Certo? Vamos adiante. Como é que você consegue descobrir isso, gente? Aí nesse quadrinho está falando para vocês que nós temos o chamado substantivo comum de dois gêneros, que são substantivos que eles são o mesmo, tanto para homem como para mulher. Como, por exemplo, a palavra jornalista, eu falo o jornalista, a jornalista, o repórter, a repórter. Então, a palavra é a mesma e ela só muda o quê? O artigo antes. Se for o, é masculino, se for a, é o quê, gente? Feminino. Então, isso é um substantivo comum de dois gêneros. Você usa o mesmo para falar tanto de mulher quanto para homem, certo? Vamos para a sexta e última questão. Nesse trecho de reportagem, o produtor do texto descreve uma ocasião em que encontrou com Fernanda Meirelles, diretor do filme Cidade de Deus, de 2002. Vamos ler.
Um jornalista de Belo Horizonte e eu encontramos Fernando Meirelles no café da manhã no hotel onde nos hospedamos durante o 47º Festival de Cinema de Brasília, encerrado no último dia 23. Como bom repórter, meu amigo mineiro procurou saber se o cineasta era convidado do festival. Em seguida, meu colega descobriu que o diretor estava no Distrito Federal gravando a nova minissérie da Globo. Então, bora lá, letra A. Aí vai um desafio. Identifique 4 substantivos comuns de 2 gêneros no trecho acima. Copie no caderno e indique o gênero dos seres que eles designam. Então, gente, você vai encontrar esses substantivos que é o mesmo que você usa tanto para o homem como para a mulher e que você só diferencia pelo artigo que tem antes, tá? Então, vamos lá. Você vai encontrar a palavra jornalista, que é lá no início, na primeira linha, olha, o jornalista, um jornalista. A palavra repórter, que você vai encontrar aí na 4ª linha. A palavra cineasta, que você vai encontrar em que linha, gente? Na 5ª linha. A palavra colega, que você vai encontrar na 6ª linha. E você vai dizer que todos eles são o quê? Masculinos. Todos são masculinos. Essa é a letra A. A B e última. Escreva uma frase para cada substantivo, mas indicando os seres do outro gênero. Então, olha só, gente, ele quer que você pegue os mesmos substantivos que você acabou de encontrar, que é jornalista, repórter, cineasta e colega, e que você escreva agora outras frases, mas agora com outro gênero. Ou seja, se na letra A todos eram masculinos, você vai escrever agora frases, inventar frases em que esses substantivos sejam femininos. Por exemplo, a jornalista da Rede Globo sofreu um acidente. Então, você vai escrever o repórter foi agredido por um cidadão. Aí você vai inventar a repórter, tá bom? A cineasta está de quarentena. A colega da minha irmã está doente. Então, você vai inventar frases, tá bom, gente? Com esses mesmos substantivos, mas que eles sejam de outro gênero, que é o gênero feminino, certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido o que é substantivo, o artigo feminino, o artigo masculino, o que são artigos definidos e indefinidos, tá, gente? Façam aí. Coloquem no caderno de vocês, quando a gente voltar para a aula, a gente vai corrigir todos. Eu vou olhar se vocês fizeram, porque corrigir eu já acabei de corrigir com todo mundo, não foi, gente? Então, até mais. Beijo, se cuidem.